Um dos momentos mais críticos na vida de Davi foi quando ele fugia de Saul e teve que se esconder em uma caverna, chamada Caverna de Adulão. É interessante que nesse momento de crise tão crucial para Davi, foi um dos momentos tão marcantes no qual ele pôde compor um salmo, o Salmo de número 142. Lá nós encontramos uma descrição clara e vívida do problema que ele enfrentava. Um momento de crise, um momento em que podemos dizer que ele se encontra no fundo do poço, um momento de depressão. Ele diz: em alta voz clamo ao Senhor, em alta voz ao Senhor suplico as misericórdias. Em outro texto, em outra versão, diz: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. É interessante quando olhamos para o salmista falando sobre esse momento tão difícil, momento em que ele demonstra com tanta profundidade os seus sentimentos, as suas entranhas, momento quando ele deixa realmente mostrar a dor e o medo que estavam presentes em sua vida. Há momentos em que nós passamos também pela caverna de Adulão. Eu creio que o momento que nós enfrentamos em nosso Brasil, um momento para muitas pessoas de ter que ficar realmente privado da liberdade de sair de casa, com medo de poder contrair a doença, e aí nós diríamos que vamos estar em nossa caverna do Adulão. Nós podemos ter esse momento também, onde poderemos fazer um exame interno do nosso coração, da nossa alma, e verificarmos também a nossa intimidade com Deus. E se você, neste momento, está com medo do que vem pela frente, está com medo da situação que se apresenta no Brasil e no mundo, esse é o momento, talvez, de você se recolher na caverna e abrir também as suas entranhas para Deus, mostrando os seus mais íntimos sentimentos. O que eu vejo nesse salmo é exatamente um salmo que, apesar do salmista mostrar a sua dor, o seu sofrimento, ele também demonstra a sua intimidade com o Senhor. E há momentos em que nós precisamos realmente estar em uma caverna, somente nós e Deus, somente você e Deus, para que assim você e eu possamos realmente sentir a nossa relação em termos de profundidade ou não com o Senhor. Se somos íntimos de Deus, com certeza não teremos medo de abrir o coração, de rasgar a nossa alma, de mostrar verdadeiramente quem somos e como somos. O salmista diz de forma clara a Deus que ele estava num momento de pânico, de medo. E ele diz: derramo diante dele a minha queixa e apresento a minha angústia. Se realmente temos intimidade com Deus, não teremos dificuldade em apresentar diante do Senhor a nossa queixa. Não ficar lamuriando, mas mostrar do nosso medo, nosso temor ou mesmo o nosso pânico. Quando nós temos o nosso espírito se esmorecendo, quando as nossas forças se vão, nós precisamos realmente lembrar que Deus conhece o nosso caminho. Ele sabe qual é a melhor saída para nós. Ele sabe realmente o que nós precisamos fazer para enfrentar as dificuldades. Hoje, nós vivemos em dias de incerteza. Não sabemos o dia de amanhã. Com certeza, para você que é comerciante, para você que é profissional liberal, para você que depende do emprego e que sabe realmente que pode perder o seu emprego por causa desse período de paralisação global, ou pelo menos parcial aqui em nossa cidade, ou na cidade, em nosso país, no nosso estado, com certeza isso te traz uma angústia tremenda. Eu fico pensando naqueles que sabem que no final do mês terão que pagar as suas contas, mas que terão durante o mês, até o final, paralisar as suas atividades. Como pagar as contas? Como vencer essas dificuldades que virão pela frente? Recolha-se na sua caverna. Converse com Deus. Coloque diante dele a sua queixa. Esse vírus, com certeza,
não foi implantado por seres humanos. Esse vírus, ele chegou por causa da própria natureza, a criação do próprio Deus. Deus conhece todas as coisas, não que ele seja culpado do vírus estar aqui. Logicamente que nós, como seres humanos, por causa da nossa natureza, nós temos aí dificuldades de lidarmos com pensamentos sobre de onde veio o vírus. Faz parte da natureza. O sofrimento faz parte da natureza humana. Mas fiel é Deus que pode nos socorrer nesses tempos de dificuldades. Nós precisamos aprender a lançar sobre o nosso Deus o nosso fardo, lançar sobre Deus as nossas preocupações e deixarmos que Ele realmente nos mostre a saída. No Salmo 121, o salmista diz que ele eleva os seus olhos para os montes e pergunta: de onde me vem o socorro? Mas Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. No Salmo 142, o salmista diz: a ti, Senhor, clamei, declarando: tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Atende os meus apelos, pois estou exausto. Livra-me dos meus perseguidores, que são mais fortes do que eu. Nós precisamos colocar diante de Deus a nossa aflição, a nossa necessidade. Mais do que isso, como nos diz o profeta Isaías, confiarmos plenamente no Senhor. Aquele que confia no Senhor tem a sua alma em paz, tranquila. Por isso, o salmista realmente pede para que Deus tire a sua alma da prisão em que ela vivia, para que ele pudesse agradecer a Deus pelas bênçãos que ainda iriam ocorrer, pelo livramento que ainda iriam acontecer. Pela fé, ele já vê os justos o rodeando por causa da bondade de Deus para com ele. Você precisa também exercitar a sua fé em tempos de crise, em tempos de coronavírus. Você precisa depositar em Deus toda a sua confiança. E eu gostaria de convidá-lo agora a curvar a sua fronte, a conversar com Deus e falar da sua angústia, do seu medo, do seu sofrimento e, acima de tudo, da situação em que você se encontra, principalmente por causa da incerteza do futuro. Que Deus o abençoe. Amém.